Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, este clássico cristão aqui, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Fique conosco porque depois da vinheta falaremos desta obra aqui que tem impactado gerações quando o assunto é evangelismo e missões. Até daqui a pouco. Paixão pelas almas, como diz o nosso autor deste livro, é algo que falta em muitos cristãos. E sem esta motivação, o Evangelho de Cristo, ele pouco alcance, ele vai ter em relação ao cumprimento da missão dada por Cristo, que é fazer discípulos, ir às nações e pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está descrito lá em Mateus 28, de 18 a 20. Então, nesta obra aqui, se você é um apaixonado por fazer esta missão de Cristo, que deve ser a paixão de todo cristão, porque é para isso que nós fomos chamados, e este livro aqui será como um combustível, como algo que incendiará a sua alma pelo amor às almas que ainda estão perdidas longe de Cristo. É da editora Vida, é um chamado até de livreto pelo tamanho dele. São páginas, são folhas brancas. A fonte, ela não é muito grande, mas eu costumei realizar a leitura dele no período noturno. Consegui fazê-lo, mas a fonte não é tão grande assim, mas para o tamanho do livro, até que é uma fonte compatível. Temos aqui em torno de 200 páginas que estão divididas por 12 capítulos. É um clássico, ele foi publicado ali na metade do século XX, por volta. Ali já teve várias reimpressões aqui no nosso país. Estamos na 12ª reimpressão e publicado pela editora Vida. Tem no prefácio dele nada mais, nada menos do que Billy Graham. E como vocês podem ver, os 12 capítulos aí abordam fortemente a questão da pregação do Evangelho. O capítulo 1, derramamento do Espírito. Capítulo 2, a responsabilidade pelo reavivamento. É outro assunto que ele aborda bastante, são os reavivamentos que nós tivemos ao longo da história, desde País de Gales, ali, que impactou bastante também o realizado por Finney nos Estados Unidos. Temos aqui no capítulo 3, parto de alma. 4, poder do alto. 5, convicção de pecado. Esse poder do alto aqui é muito interessante porque muitos se esquecem de que na execução da missão não tem pregação de evangelho sem oração. E o poder que é dado do alto é o poder do Espírito Santo, que é quem deve transmitir a mensagem por meio dos seus servos. Que se há pregação sem oração, não há conversão verdadeira. Pode haver emoção, pode haver com certa situação de que a pessoa vai ser intelectualmente afetada, mas a verdadeira conversão que gera ali convicção de pecado,
que gera contrição, que gera um arrependimento e o novo nascimento por meio da palavra ali, não vai ter essa eficiência, essa eficácia sem a busca em oração por esse poder do alto, para que seja derramado tanto naquele que está levando a mensagem quanto naqueles que serão os destinatários da mensagem, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E aqui, o capítulo 5 é que trata da convicção de pecado. Ele relata que é um triste cenário das igrejas dos tempos dele e dos tempos atuais, diferente do que acontecia nos períodos dos avivalistas, de Jonathan Edwards, em que naquele sermão dele, Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas se agarravam às pilastras e pediam para ele parar, por favor, pare com essa mensagem, que eles sentiam que iriam cair no precipício do inferno, de tanta convicção de pecado que eles tinham ali naquele momento. E ele trata bastante desta obra. Diz o quão difícil nos dias de hoje é ver alguém indo à frente na igreja se derramando em lágrimas. Capítulo 6, obstáculos ao reavivamento. 7, fé para o reavivamento. 8, fome de reavivamento. 9, está morto o evangelismo? 10, a necessidade do momento. 11, evangelismo, resposta de Deus a um mundo que sofre. E o 12, Deus manifesta seu poder nos reavivamentos. Aí vem, no prefácio aqui de Billy Graham, ele diz, como missionário estadista não há outro como ele. Ao redor do mundo, o nome de Oswald Smith simboliza evangelização de alcance mundial. Suas viagens evangelísticas, as grandes ofertas levantadas e a visão que Deus lhe deu tem servido de dínamo que produz energia, um incentivador para inúmeras sociedades missionárias. Quando a visão missionária estava embaçada, uma voz ressoava em Toronto, clamando no deserto: missões, missões, missões. E evangélicos de todo o continente norte-americano começaram a despertar uma vez mais para a sua responsabilidade em relação aos pagãos. Os sermões impressionantes de Oswald Smith foram usados por Deus para ajudar a levantar milhões de dólares para as missões. Como missionário, ele exemplifica a paixão pelas almas. Aí ele diz aqui, como evangelista, como também ele atuou como pastor, como autor de livros e folhetos, como poeta e compositor de hinos. Ele tem aqui também como homem, e no final ele encerra dizendo: parece que apenas uma vez em cada geração Deus ergue um homem com tantos dons e talentos. A paixão impulsionadora da vida desse homem sobreviverá através das gerações vindouras, caso Cristo ainda se demore. Certamente, nenhum homem dos nossos dias esteve mais qualificado para escrever acerca da paixão pelas almas. Com este livro, a nossa oração sincera é para que outras pessoas sejam igualmente inspiradas por tão grande responsabilidade e visão e por uma paixão tão fervorosa. Billy Graham. Nós temos aqui um prefácio também de Jonathan Goforth, que ele diz: fosse eu milionário, poria nas mãos de cada lar cristão em nosso continente e no exterior um exemplar do livro Paixão pelas Almas. Depois ficaria esperando com plena confiança um reavivamento que sacudiria finalmente o mundo todo. E vem aqui, ele inicia o livro O Derramamento do Espírito, falando sobre o que aconteceu no país de Gales por volta de 1904. E é uma obra de uma leitura muito edificante. Eu fui muito enriquecido por estas palavras de Schmidt. Temos aqui, quando ele faz um alerta em relação à necessidade da oração. Quão poucos encontram tempo para a oração. Resta-lhe tempo para tudo, o mais, como tempo para dormir e tempo para comer, tempo para ler o jornal e assistir a novela, tempo para visitar os amigos, tempo para tudo que acontece debaixo do sol.
porém não lhes resta tempo para a oração, a coisa mais importante de todas. Entendeu? Então, é um alerta importante que ele faz em relação à necessidade da oração. Aí fala aqui sobre o poder do alto. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos de poder espiritual. Charles Spurgeon. Se o espírito estiver ausente, poderá haver sabedoria de palavras, mas não a sabedoria divina. Poderá haver manifestação dos poderes da oratória, mas não do poder de Deus. A demonstração da argumentação e da lógica das escolas diversas, mas não a demonstração do Espírito Santo. A lógica convincente de seu resplendor, como a que convenceu Saulo próximo à porta de Damasco. E ao final aqui, é interessante as palavras dele quando ele faz menção ao impacto que ocorre nos locais que são alvos da graça ali do reavivamento, que desperta a igreja, que faz com que toda aquela sociedade, toda aquela comunidade é visivelmente impactada pela ação do derramar do Espírito Santo naquele local. Aqui, ó. Você sabe quantos membros de igrejas evangélicas havia nos Estados Unidos quando Charles Finney deu início ao seu grande trabalho de reavivamento? Eram 200 mil. Pense nisso, só 200 mil membros de igrejas em toda a nação. Você sabe quantos membros havia quando ele terminou a sua tarefa poucos anos mais tarde? Mais de 3 milhões. Sim, no decurso do ministério de um único homem, 3 milhões. Que tremendo milagre! Você poderia dizer-me onde e como tais resultados poderiam ser repetidos? A verdade é que Deus faz mais em poucos dias de reavivamento do que os homens podem fazer em muitos anos pelos métodos eclesiásticos comuns. Então, é uma excelente obra. Temos aqui também na contracapa como experimentar o reavivamento. Quais os obstáculos ao reavivamento? Por que precisamos de reavivamento? O livro Paixão pelas Almas é o apelo mais poderoso em prol do reavivamento espiritual que já tive a oportunidade de ler. Verdadeiramente, o Espírito de Deus guiou Oswald Smith na redação deste livro. Fosse eu milionário, poria em cada lar cristão um exemplar deste livro, igual foi falado agora há pouco por Jonathan Goforth. Parece que apenas uma vez em cada geração Deus ergue um homem. Foram aquelas palavras que eu tinha lido de Billy Graham, que ele também faz essa alusão sobre o quão precioso foi esse ministro para a obra de evangelização no mundo. Oswald Smith, antes de se destacar na composição de hinos, edificou a mais poderosa igreja evangélica do Canadá. Na sua época, sua obra de evangelização e suas preleções bíblicas abençoaram milhões de vidas, tornando-o conhecido como Senhor Missões. Então, está aqui mais uma obra que leva o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Se você trabalha no departamento, no Ministério de Missões, é uma excelente indicação de leitura para a sua equipe, para realizar estudos. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, faça a sua inscrição, é de graça, deixa seu like, faça um comentário se já teve algum contato, alguma experiência com esta obra aqui. E compartilhe também para que mais vidas sejam edificadas pela indicação de boa literatura cristã, porque desta forma a boa semente do Evangelho ela alcançará mais e mais corações. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.